Um boi preto, um boi pintado, cada um tem sua cor, cada coração um jeito de mostrar o seu amor. Quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para essas duas vidas, um léxico só não é suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Na superfície são vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros como o sofrimento dos homens. A história começou o seguinte: meu pai adquiriu um jipe pelo Ministério da Agricultura, né? E papai, quando recebeu a carta que ele tinha que ir lá tirar o veículo dele lá na alfândega, ele foi, socorreu ao Joãozito, que é o Guimarães Rosa, né? Ele escreveu para ele, acertaram o dia de ir lá pro Rio. Então papai foi para lá e coisa, ficou em casa dele, coisas, conversaram muito e tal. No outro dia foram na alfândega retirar o jipe, tirou facilmente, né, porque ele era de Palmata na época, para ele era facilidade de mexer com essa papelada, não tinha tanta burocracia quanto para um leigo, né? Então, tiraram o jipe, voltaram lá para casa dele, papai lá ficou uns 2 dias lá com ele, lá no Rio. Ele andando com o papai para alguns lugares lá e coisa, e à noite eles conversaram que ele tinha vontade de meter com boi, ele tinha vontade de conhecer o cerrado, ele tinha vontade de ver mata e lidar com peão, essas coisas todas de sertão. Então o papai falou para ele, ó, falou, o mês que vem vai vir uma boiada lá da Cirga para cá. Então ele falou, eu quero ir, eu quero ir. E combinaram e veio. E quando ele chegou aqui, era sair de trem, aí nós fomos buscá-lo, trouxe para aqui, ficou aqui uns 2 dias. Depois a gente foi para Cirga. No ano de 1952, o Guimarães Rosa ele vai acompanhar uma boiada que vai sair do município de Três Marias. Durante esses 10 dias, o que ele vai fazer? Ele faz uma série de anotações, né? Ele presta atenção, ele fica atento, né? Não só à paisagem, o que ele está percebendo, né? O que ele está vendo, o que ele está vivenciando, mas também na própria conversa dos vaqueiros, né? Então, ele fica muito atento a esse linguajar. E ele tinha um hábito, né, de andar com uma caderneta presa num barbante no seu pescoço. Então ele vai anotando tudo que ele via de interessante,
né, na fauna, flora e mesmo da conversa com esses vaqueiros, ele vai anotar. São 240 quilômetros cavalgados em 10 dias, nos quais o escritor visita 10 fazendas, convive com 7 vaqueiros, com quem aprende o modo de falar e transforma em literatura. A gente chegava na fazenda e perguntava se podia arrumar um pouso para nós pousar ali aquela noite com aquele gado, se tinha um pasto, se tinha um lugar para prender o gado, um lugar para a gente ficar. Não tinha, às vezes dificilmente você arrumava uma varanda assim, com aquela ali para você pernoitar. É deveras, minha gente. É deveras, companheiro. Quantos tombos a água dá. Enquanto o mundo for mundo, a água tem de retombar. Aqui é o primeiro pouso que o Guimarães fez da Silva aqui. Saiu, a primeira parada foi aqui. O gado ficou aqui no pasto, aqui, né? À noite ficou no curral. E chegaram à tarde, mas solta um pouco, eu soltava para dar pasto. E no outro dia prendia mais pasto de porta mesmo, piquete mesmo aqui na porta. O gado ficava aí para no dia cedo sair. Agora o pessoal ficava dentro de casa, né? Dormiram dentro da fazenda aí. Ali, inclusive, tem um quarto ali, da sala, o primeiro e o segundo é onde o Guimarães dormiu. Naquela época, todo o transporte de gado seria tocado. Seria a pé, vamos dizer assim, tocado a cavalo, porque não tinha caminhão, não tinha estrada, né? Então era sertão mesmo. Você passava aí, às vezes você andava um dia inteirinho aí sem você ver uma casa, sem ter contato com outras pessoas. Então era sertão. No Rio das Velhas não tinha como passar, não tinha ponte. Então passava-se a val. A gente jogava o gado na água e nadava e atravessava para o outro lado. Tinha ajuda dos canoeiros para não deixar que o gado descesse muito ou subisse. Então tinha sempre 4, 6 canoeiros ali. Eu tenho a impressão que seriam 200 bois e chegou aqui 198. Aqui tiraram foto aqui, chegaram aqui, os vaqueiros encostou ali, tem ela foto lá também, né? Quando eu saio montado num cavalo, por minha Minas Gerais, vou tomando nota de coisas. O caderno fica impregnado de sangue de boi, suor de cavalo, folha machucada. Eu conheci o Manuelzão, eu conheci o Zito, eu conheci o Bindóia, eu conheci o Tião Leite, eu conheci os vaqueiros que viajaram com Rosa em 52. Toda a vida eu fui comerciante aqui em Corda Lisboa. E toda a vida eu fui um objeteiro. Qualquer objeto que me dão, que eu acho interessante, eu fui juntando aquilo em casa. E cada coisa que as pessoas traziam para mim tinha uma história. E continua tendo. Esse caminho do Rosa, esse caminho que o Rosa fez, é um caminho espiritual também, né? Que ele, quando o Reobaldo fala lá no Grande Sertão, o professor não é o que ensina, é o que de repente aprende. Ele aprendeu muito. Ele aprendeu muito desse sertão, aprendeu muito, sabe? E graças a Deus
colocou na literatura dele para a gente também aprender. Ele via uma ave, perguntava o que era e anotava e ficavam eles preocupados por que aquilo, né? O que ele fazia. Mas eu mesmo não dei por isso o que é que ele estava fazendo com isso, não. Manuelzão me falou que ele estava viajando com Rosa, de repente o Rosa para e fala assim, ô Manuelzão, que fruta é aquela ali? Ele falou, lobeira. Lobeira, você sabe, é uma fruta do lobo, que a gente toda a vida achou que era veneno. Aí o Guimarães perguntou para ele assim, a gente come? O Manuelzão disse que bateu a cabeça que não, mas pensou, eu podia falar com ele que come, ele comer um pedacinho, morrer e parar de perguntar a gente tanto. Porque já estavam com a cabeça cheia de tanta coisa que o Rosa perguntava para eles. Quando as pessoas me perguntam, o pessoal daqui lê Guimarães Rosa, eu falo, eles não precisam, eles são a obra, eles estão lá dentro do livro, eles brotam de dentro do livro. Cada pássaro que voa, cada espécie tem voo diferente. Quero descobrir o que caracteriza o voo de cada pássaro em cada momento. Não há nada igual neste mundo. Não quero palavra, mas coisa, movimento, voo. Manezão é aqui da mata, da zona da mata. O que montou essa equipe toda para vir, para trazer o gado e coisa, vieram 7 vaqueiros para acompanhar a boiada. Para sair de lá, tinha que ser mais de 20. Porque o animal que é criado numa região aqui, para ele sair daqui é difícil. O Zito era o vaqueiro cozinheiro e que fazia a relação de escrevendo, fazendo. E o Guimarães falou, olha, ele deve estar fazendo o cardápio. Mas disse o Guimarães falou, mas ele está fazendo o cardápio, mas a gente come a mesma coisa todo dia, que cardápio é esse que ele faz? Quando chegou no final da viagem, era um caderno que o Zito escreveu em verso toda a viagem que eles fizeram. O Zito era contador de história, fazia verso. Fazia muito verso para Guimarães Rosa. E na viagem, a gente, um canta daqui um verso, o outro canta dali, o outro põe um verso daqui, o outro põe de lá, e aí a viagem vai rodando. Tá? O Sebastião Leite, ele falou para mim assim, olha Brasinho, eu vou te falar uma coisa, o Rosa gostava de tomar banho na vereda. Passava nas veredas, ele tomava banho. Porque o vaqueiro, na verdade, o vaqueiro aqui, ele não toma banho, ele lava o mão, lava o rosto, lava os pés e vai dormir. Bindóia também era gracista, cantador, sabe? Gostava muito de boiar, né? Era muito alegre. Eu sei de um verso que o Bindóia sempre cantava, que é um boi preto, um boi pintado, cada um tem sua cor. Cada coração um jeito de mostrar o seu amor. Era a cantiga de aboio que os vaqueiros cantavam tocando a boiada. O Bindóia falou para mim um dia, falou, Brasinha, se você cantar para as pessoas, eles ficam calmos, não fica? Eu falei assim, fica. Ele falou assim, boi também fica, boi pensa. Se você cantar por boi, o boi vai andando no ritmo da música. Por isso que a gente cantava o aboio. Ribeirão das águas claras, bebedor das andorinhas, pensamento dessas moças, meu coração adivinha. Oh, 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 oh. Levanta-te, boi bonito, com os chifres que Deus te deu.
Algum dia você já viu um vaqueiro como eu? Anos 50. O progresso chega junto com a estrada, o asfalto e a hidrelétrica. O mundo moderno transforma o sertão. Hoje os vaqueiros fazem pequenas viagens, mantêm as antigas tradições e assimilam a modernidade. Agora, piercing e celulares compõem os acessórios dos vaqueiros, além do gibão e do chapéu de couro. Garrafas PETs substituem o cantil, sacos de plástico no lugar de matulas. O vaqueiro de hoje é contemporâneo a seu tempo. Isso é a coisa seguinte, né? A gente nasceu nessa lida desde a procedência do nosso pai e aí continuou, né? A gente é da zona rural, de onde é que nascemos, começou a vida nessa lida e estamos até hoje. Moça, assim, praticamente assim, até hoje, a coisa que eu gosto de fazer é isso, né? Que eu, desde criança, assim, que eu comecei a mexer com gado. Então sempre é o que eu mais gosto de fazer. Eu acho muito interessante você juntar uma boiada, tocar, montar cavalo, né? Uma turma 2, 3, 4, tocando aí, por exemplo, a 50, 100 cabeças de gado ou até mais, né? Eu acho muito importante, muito melhor do que no caminhão, né? E existe vaqueiro ainda. Aqui mesmo, ao redor tem, onde é que você mexe, tem mesmo, a gente tem fazenda, eles mexem, vai lá pro sítio, para as fazendas, mexer. Mas como antigamente, que transportava animal de um lado para outro, acabou. Não existe mais. Hoje eles não tocam mais que nem tocava de primeiro aí 10, 15 dias, né? Hoje você compra um gado daqui lá para Salina, vai uma carreta e panha tudo de uma vez. E de primeiro já fazia aí uns 15, 20 dias na estrada com gado, né? Hoje não faz mais. Tem um conto que chama Buriti. O conto fala o seguinte: será que um dia eles vão valar essas veredas para plantar eucalipto? Quer dizer, o Guimarães Rosa já tinha percepção dessa invasão do eucalipto nos anos 50 ou até antes, que ele estava preparando para escrever o livro. Aí depois veio os eucaliptos, que aí foi desbravando o sertão e fazendo uma mata de eucalipto, né? Fazendo o sertão de eucalipto, mudando. Mas eu acho que mudou bem para pior. O desmatamento é uma coisa assustadora, entendeu? Então, vários lugares no norte de Minas, né, mesmo aqui na região próxima a Três Marias, onde tinha muitas veredas, por causa do desmatamento do cerrado, está acabando. Estão diminuindo a água de vidro, desmatamento e estrada, né? A areia do desmatamento é aterrando e o eucalipto também puxa muita água, diminuindo as águas.
O calipo, ele prejudicou, foi na água, porque tinha aqui o córrego, a Fonte Grande, a gente apanhava a água que vinha da vereda, muito limpa, e depois que pôs aí o eucalipto, a água secou muito. Acabou muitas veredas, passaram máquina e acabou, secou. Mas alguma vereda que tem já está seca, não tem água mais. É muito trabalho, muito emprego, né? O eucalipto tomou tudo. Deu emprego só na época de plantar, depois que planta não precisa de mais nada, então fica sem emprego. Tinha perdiz, acabou muito, cerrado, hoje você não existe mais. Muitos animais estão acabando mesmo. Porque aqui em André Serra tinha muito papagaio, por causa das veredas, hoje você não vê mais, é muito difícil. As veredas estão secando, os animais desaparecendo. As obras da natureza estão sendo destruídas pelo que chamamos de progresso. E sobrevivem como raras paisagens preservadas nos parques nacionais. Ao perto d'água, piorava aquele desleixo de frio. Abracei com uma árvore, um pé de breu branco. Anta por ali tinha arrebentado os galhos e estrumado. Posso me esconder de mim? Soporado, fiquei permanecendo. O não sei quanto tempo foi que estive. Desentendi os cantos com que piam os passarinhos na madrugança. Eu jazi mole no chapo, no folhiço, feito se um morcegão caiana me tivesse chupado. O vaqueiro vai-se embora, deixa a trempe fumegando, leva saudades daqui, leva a boiada berrando. Vamos terminar essa história falando em Dr. João, que fez essa viagem com o pessoal do sertão. Adeus, Dr. João Rosa. O senhor vai me desculpar, você segue a sua viagem e nós vamos voltar. Adeus, Dr. João Rosa. Até o dia de amanhã. Não despediu da cabocla, mas despediu do Tarzan. Dr. João Rosa foi-se embora, despediu do cozinheiro, nós voltamos para a Sirga, ele foi para o Rio de Janeiro. Desmemória, dessertão, desertão de paisagens e memórias. Advertimos que estamos preparando um país desmemoriado, onde os buritis são trocados por eucaliptos. Os rios secam, as veredas desaparecem, os animais fogem ou morrem. Muitos dos seus melhores filhos vão sendo apagados da memória e da história, porque suas imagens são interditadas.
Música